Sim, o momento mais difícil da história de Deus. Por mais estranho que soe, o contexto dá a entender que Deus precisava ter fé. A situação era desesperadora. O cenário exigia fé do autor da fé. Tudo isso e muito mais veremos no vídeo de hoje. Seja bem-vindo em nosso meio. Que a bênção do Senhor, que não traz nenhum pesar e só enriquece, repouse sobre sua vida. Sinta-se acolhido por todos nós aqui do Ministério. Se for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. O texto bíblico de nossa reflexão está em Gênesis, capítulo 6, versos 6 e 7. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Quando olhamos para Gênesis 1 e 2, vemos a intensa alegria de Deus em criar todas as coisas. E essa alegria parece atingir seu ponto alto ao criar o ser humano. Mas nesse verso que acabamos de ler, a alegria parece ter fugido de Deus, e ele agora está triste. O que fizemos com o nosso Senhor para ele estar assim? Em outras versões é dito que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Teria Deus se enganado em algum ponto de sua criação? Teria faltado sua presciência em algum momento? Claro que Deus não se enganou. Foi o homem que se enganou e se deixou ser iludido pelas seduções de Satanás. Os antediluvianos, embriagados por seus pecados, abandonaram o Senhor e entristeceram aquele que é a própria alegria. E como se não bastasse, ainda colocaram o Senhor numa situação complicada. A situação era tão terrível que exigia uma atitude radical da parte de Deus. Atitude esta que para o Senhor era muito estranha. Se você já sentiu em algum momento de sua vida que o seu mundo estava desabando, é reconfortante lembrar que nosso Deus foi o primeiro em ver seu mundo desmoronando, e de uma forma literal. O cenário exigia fé do autor da fé. As pessoas haviam se afastado tanto de Deus por causa de seus delitos, que somente a destruição poderia resolver o problema. Elas tinham deletado Deus de suas vidas de tal forma que a esperança teve que arrumar suas coisas e partir, com muito pesar. A graça, cheia de vida, chorou ao ver aqueles que Deus tinha criado com tanto amor, sem esperança de salvação. Ela também teve que se retirar deles para nunca mais voltar. Sim, por mais estranho que soe, o texto dá a entender que Deus precisava ter fé. A situação era desesperadora. Os filhos de Israel ainda não tinham nascido. Portanto, a tribo de Judá, de onde viria nosso Salvador, não existia ainda. Se todos fossem destruídos, Jesus não poderia ter nascido e, portanto, todos os descendentes de Adão estariam sem Salvador. E como consequência disso, estariam perdidos para sempre. Deus precisava agir, mas ele amava aquela gente desobediente. Como poderia afogá-los nas águas de um dilúvio? Como poderia abrir as comportas do grande abismo e fazer jorrar águas destruidoras? Maldito o pecado que sempre coloca nosso Deus em situação difícil. Foram longas décadas em que Deus estendeu sua graça redentora. Ninguém se perdeu por falta de graça, mas por rejeitá-la. Agora os olhos do Senhor percorrem a vasta multidão de perdidos e procuram, na esperança de encontrar ao menos um, que lhe fosse fiel. Ao olhar para Noé, Deus encontrou o que procurava. Bendito Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Esse homem foi um consolo para o coração triste de Deus. Nosso Senhor deve ter enxugado as lágrimas de seu rosto e sorrido ao olhar para Noé.
Em meio aos destroços da perdição, Noé tinha sobrevivido. Tinha escapado em sua fidelidade e devoção a Deus. Nele, a graça de Deus se deteve e não pôde ir embora. E a esperança desistiu de sua viagem. Nosso Deus é salvação. A destruição, embora necessária, em alguns contextos, sempre será algo muito estranho para ele executar. Hoje, os mesmos olhos que acharam Noé percorrem essa terra em busca de fiéis. Pelo amor de Deus, não deixe que a esperança e a graça tenham que arrumar suas malas e partir tristes de sua presença. Pelo contrário, desejo que quando os olhos do Senhor fixarem em ti, Deus possa sorrir. Seu coração possa encontrar consolo em você. Vamos orar? Pai de infinita misericórdia, louvado seja o teu nome por toda a tua bondade. Teu amor cheio de graça é constrangedor. Bem sei que se dependesse só de ti, ninguém precisaria se perder. Mas teu livre-arbítrio declara que a salvação não acontece por eleição, mas por decisão. Cada pessoa terá que escolher entre a salvação e a perdição, entre a vida e a morte. Sempre será o Senhor que salvará, mas a decisão de ser salvo sempre será nossa. Amado de minha alma, por mais que a salvação seja uma escolha pessoal de cada um, faz o que o Senhor quiser, mas por favor, não permitas que pereçamos. Assim como os anjos puxaram Ló de Sodoma, se for preciso, nos puxe também. Por tua graça, nos livra da perdição e nos ajuda a escolher a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.